Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos Mestres do Amor-Sabedoria. Gravamos hoje, dia 16 de janeiro, este vídeo ou esta partilha, pois que a nossa partilha de ontem, programada, de terça-feira, dia 14, nós tivemos um pequeno problema no StreamYard, e ali apresentou um certo déficit, tanto na qualidade do som quanto da imagem. Então, para que aqueles que adquirem a chave dourada para assistir posteriormente possam ser devidamente contemplados com a qualidade, que estas pessoas merecem, nós optamos por regravar, essa nossa primeira partilha. Claro que o conteúdo há de ser diferente, porque tudo surge no momento em que estamos gravando. Lembrando que para participar da jornada, todas as semanas, todas as terças-feiras, basta solicitar a chave dourada mediante uma contribuição simbólica de R$25 e nós enviamos a chave dourada para que a pessoa possa ter acesso online ou assistir posteriormente, ficando a partilha gravada. A última janela para o infinito. Esse tema é muito instigante. Para nós entendermos esse tema, nós temos que entender, inclusive, o significado de Vedanta. O que significa Vedanta? Entendendo, nós conseguimos estabelecer uma correlação com o tema proposto. Porque Vedanta significa literalmente em sânscrito a parte final dos Vedas. Veda Anta. Anta é o final, a parte final. Então, depois que todos os Vedas foram compilados, e o serzinho iluminado, a consciência divina que fez isso na condição de avatar, foi justamente esse que nós vemos no card, Vyasadeva. Ele compilou os Vedas, justamente na época em que a humanidade iria mergulhar na Kali Yuga, ou seja, a Idade das Trevas, onde a compreensão e a capacidade de assimilação das pessoas seria muito reduzida. Então, aquilo que era uma tradição oral, repetido de mestre para discípulo, foi compilado para ficar guardado como patrimônio da humanidade durante o transcurso da Kali Yuga, feito por Vyasadeva, o Deva Veda Vyasa, como ele é conhecido. Então, Vedanta significa que depois de todos os Vedas, os 4 grandes Vedas terem sido apresentados, veio a parte conclusiva ou a parte filosófica, que são os comentários dos grandes rishis a respeito dos Vedas, aquilo que nós chamamos os textos, dos Upanishads. Então, os Upanishads correspondem exatamente ao Vedanta, ou seja, a essa compreensão mais profunda do significado dos Vedas. Então, por isso, a última janela para o infinito, porque Vedanta significa o conhecimento final, o último conhecimento. Por que o último conhecimento? E aí, fazendo uma correlação com a última janela. A última janela como sendo o último conhecimento. Para o infinito. Que infinito? Infinito aqui é Brahman, a consciência suprema, a natureza do ser que somos em união eterna com este infinito. Então, a última janela é a última compreensão, não no sentido
de que veio ao final, depois de todas, essa é a última. Não. A última no sentido de que, tendo se estabelecido essa compreensão, ou esse conhecimento, ele encerra toda necessidade de demais conhecimentos. Ele é o conhecimento final. Ele é o último conhecimento, ou a última janela. Se você abre essa janela, você já está no infinito. Você já é o infinito. Você já é Brahman. Né? Você consegue compreender aquela máxima dos Upanishads quando dizem: esse mundo é uma ilusão. Somente Brahman é real. Este mundo é Brahman. Então, essa suprema compreensão, né, que é todo o objeto de estudo do Vedanta, né, configura-se na última janela. Então, hoje nós vamos trazer algumas compreensões preliminares, né, alguns comentários da natureza do Vedanta, do que é o Vedanta, do que se trata. Então, Vedanta é aquilo que é como é. Por que nós trazemos essa conceituação que parece muito simples? Mas se nós formos fazer uma análise honesta e profunda, nós perceberemos que nós compreendemos aquilo que chamamos de realidade não como aquilo que é, mas como aquilo que nós supomos ser, como aquilo que nós conceituamos como sendo. Então a nossa visão não é uma visão da coisa em si, da realidade pura, e sim uma visão conceitual, uma concepção que nós criamos com o nosso ego-pensamento, né, cristalizando as formas, pensamentos, e aí nós temos um discurso de realidade, que não necessariamente, ou em via de regra, em todas as circunstâncias e condições, não corresponde à realidade. Então nós não vemos aquilo que é, nós vemos aquilo que nós supomos ser, aquilo que nós imaginamos ser com as nossas mentes delirantes. E por isso que nós sofremos tanto, porque nós criamos um nível de complexidade ao lidarmos com a realidade, né, criando, né, situações mentais e emocionais que não são fundamentalmente reais, e sim frutos de um condicionamento. Que condicionamento? O condicionamento material, ou seja, o fato de estarmos em contato com a dimensão material, né, e sermos totalmente condicionados pelas impressões que recebemos do mundo material. Né? Então nós não vemos aquilo que é como é e nem como é. Nós vemos aquilo que é como nós supomos ser, né? E como nós supomos que aquilo deva ser, né? Então o Vedanta ele tenta tirar, né, todas essas cristalizações conceituais, todo esse discurso mental interno, e tenta nos trazer a um nível de pureza, de neutralidade, para que nós possamos sentir aquilo que é como é. E aí nós entramos na questão da não dualidade. Por quê? Porque o Vedanta ele é monista, né? É o princípio monista. E aí nós temos que entender
e diferenciar o Vedanta de outras correntes ou de outras tradições religiosas, pois que a maioria das correntes religiosas ou escolas religiosas, elas são dualistas, né? Então, o que é o dualismo? O dualismo é um princípio que entende que eu, o ser que sou, e Deus são duas coisas diferentes, ou duas realidades diferentes. E eu tenho que ter uma relação com Deus, né? Uma relação de serviço, de amorosidade, de afetividade. Ou seja, eu estabeleço uma relação com Deus, mas Deus é Deus. É algo separado da própria criação, que controla essa criação. E aí, nessa visão, tende-se a ver Deus como um ser personal, né? Um ser que realmente ele interfere voluntariamente, fazendo que aconteça isso ou deixe de acontecer aquilo, né? Então é uma deliberação personal de um sujeito, né, que é o criador de todo o universo. Essa é a visão. E é óbvio que, ao ver assim, nós transferimos a esse Deus todas as características humanas, porque nós não vemos Deus como Ele é, e sim como nós somos. E aí Deus fica passível de ter todos os sentimentos que são humanos, da natureza humana, como, por exemplo, sentir raiva, sentir ciúme, castigar, punir, né, se sentir ofendido, né? Muitos dizem que os nossos atos ofendem a Deus. Que absurdo, né? Bom, mas essa é a visão dualista. Toda a cristandade ocidental, a tradição judaica cristã ocidental, ela é dualista, né? Na Índia também existem correntes que lidam com os Vedas, né, de base vedântica, que também são dualistas, como os Vaishnavas, por exemplo, né? Agora, o princípio monista, ele não vê a separatividade. Ele entende que tudo é um, que todas as coisas são uma só, se expressando de formas diferentes, mas é uma unidade fundamental em tudo. Como, por exemplo, as joias feitas de ouro. Se você pega um pingente, um brinco, um colar, um anel de ouro, eles têm formatações diferentes, formas diferentes, naturezas diferentes, mas o substrato, né, é o mesmo, é ouro. Tanto um anel como um colar, como um brinco, como uma pulseira de ouro, é ouro. Então, todas as coisas possíveis de manifestação é Deus, né? Elas assumem formas diferentes, mas não deixam de perder a essencialidade, né? O substrato é o mesmo, é Deus, né? Assim como nós vemos os potes de barro, como esses que estão atrás de mim, por exemplo, né? Ou um prato, ou uma caneca, eles tomam formas diferentes, né? Todas as cerâmicas têm formas diferentes, mas todos os objetos cerâmicos são feitos de barro. O substrato é o mesmo. É essa a compreensão do monismo. Logo, não existe separação, né? Eu e Deus somos um. E nesse sentido, até Samana Jesus, ele é monista, ele não é dualista. Embora o cristianismo se fez dualista, Jesus era monista, porque ele afirmava: eu e o Pai somos um. Se ele diz eu e o Pai somos um, ele está afirmando ou ele está postulando um princípio monista, né? Então, nesse princípio, eu sou Deus, eu sou divino. A consciência que me anima é parte integrativa da inteligência universal, da inteligência cósmica ou da inteligência suprema. Então, eu sou Deus. E por que eu não reconheço que sou Deus? Porque eu estou revestido de uma crosta, de uma casca rígida chamada ego.
né, com o seu primeiro-ministro atuante, que é a mente, né, que não nos permite olhar para dentro, e sim apenas para fora. Né? E ao estar o tempo todo olhando para fora, nós não vemos a realidade do que somos, e sim a projeção desse personalismo ou desse ego atuante no mundo. Então, o Vedanta é essencialmente monista. Esse é um princípio que também precisa ser entendido. E aqui um conceito muito interessante. As nossas educações religiosas, os nossos condicionamentos religiosos, nós sempre queremos ser o que não somos. Nós sempre criamos um ideal, um ideário de perfeição e comportamento e tentamos nos moldar por aquele ideal de comportamento. E aí nós nos tornamos distantes do que de fato somos. Né? Nós criamos uma visão de santidade, de comportamento ideal dentro de certos critérios estabelecidos do que é certo e do que é errado, do que é virtude e do que é pecado. E aí nós, né, nos moldamos um comportamento, vestimos uma roupa que não corresponde àquilo que de fato somos, porque nós escondemos aquilo que nega esse ideal, ou seja, os nossos defeitos, as nossas sombras, e tentamos mostrar para o mundo e para os outros uma certa postura de luz, né, que é essa atitude de santidade que não corresponde ao que de fato somos. Né? Então, todo aquele que trabalha a religiosidade como uma projeção de um ideal de comportamento, de postura perante o mundo, ele não é Vedanta. O Vedanta não é para ele. Por quê? Porque o Vedanta, ele não está preocupado, né? Ele não se dirige, não se destina a homens santos nesse sentido, e sim para homens verdadeiros. Ou seja, para que nós possamos fazer uma imersão no Vedanta, nós precisamos assumir a verdade do que somos, perceber a verdade do que somos, né? E não criar uma vestimenta, um ideativo, né, do que nós queremos ser. Então, quando você quer ser algo diferente do que você é, isso não é Vedanta. Quando você se esforça para ser algo diferente do que você é, para estar onde você não está ou ter o que você não tem, isso não é Vedanta. Porque o Vedanta, ele traz o nosso olhar para o aqui e o agora na exata configuração da nossa natureza, buscando a verdade do que somos, sem falsear, né? Assumindo toda essa condição humana, psíquica, emocional e mental que está presentificada aqui e agora. E ao ter consciência disso, ao ser um observador de todo esse processo, nós naturalmente escapamos dessa armadilha, desse labirinto de onde estamos presos, pelo ato da consciência, de estar conscientes. Então, o Vedanta não é para quem olha para frente, buscando um lugar onde não esteja, ou uma natureza que não tenha, e sim para quem olha para dentro, né? E tem a honestidade de reconhecer o que é, sem máscaras, né? Sem ideações. Por isso que todo aquele que quer ser santo acaba sendo hipócrita. Por quê? Porque ele não tem como sustentar aquele comportamento. Então ele sempre está traindo o comportamento que ele
projeta para o mundo e para as pessoas que ele tem. É justamente isso que Jesus chamava de farisaísmo. Os fariseus eram exatamente isso. Eles assumiam perante o mundo uma postura que não correspondia à sua própria natureza. É por isso que Jesus disse aos fariseus: as prostitutas vos precederão no reino. Por quê? Porque elas são autênticas. Elas não falseiam, elas não mentem. Elas assumem essa condição de serem o que são, porque elas já foram banidas da sociedade, discriminadas, então elas assumem, elas podem ser aquilo que elas são. E com isso elas estão mais próximas da verdade. Porque existe uma autopercepção e não uma projeção ideativa do que se imagina que tenha que ser. Esse também é um ponto muito importante. Outro ponto relevante é que as pessoas geralmente tomam as escolas religiosas, né, as filosofias, como uma proposta de um caminho, ou seja, um meio, né, pré-elaborado, ou seja, um caminho, uma metodologia para chegar a algum lugar. E quando eu quero chegar a algum lugar, eu estou admitindo que eu não estou onde devo estar. Então, uma estrada é algo que liga um ponto A a um ponto B. Então, se eu estou no ponto A e quero chegar no ponto B, eu preciso do caminho, eu preciso da estrada. Né? O Vedanta é o oposto disso. Para o Vedanta não há caminho, não há estrada. Por quê? Porque a verdade não está fora, não está num ponto distante de onde eu estou. A verdade está onde eu estou, naquilo que sou. Então não há caminho para a verdade, porque se eu tento projetar, se eu tento criar uma metodologia para me tornar melhor do que sou, para ser diferente do que sou, né? Isso não é Vedanta, porque com isso eu não percebo exatamente a minha natureza divina que está aqui e agora. Todos nós somos seres divinos, nós apenas não reconhecemos que somos, nós ainda não percebemos que somos. É por isso que Buda disse, né, que todos os seres são Budas, ou seja, são seres despertos, são seres divinos. A única diferença é que ele, Siddhartha Gautama, o Buda histórico, já tinha despertado e percebido que ele era o Buda, e os outros não. Mas todos têm a mesma natureza, todos são iguais, não há distinção. Ou seja, você é Deus, você é divino, apenas não se deu conta disso. E quanto mais caminhos você cria dentro de complexidades filosóficas, de procedimentos religiosos, de ritualismo, talvez mais distante você esteja de você mesmo. Né? Porque você usa um subterfúgio, por exemplo, de práticas de oração, de meditação, de ritualismos, né? Que todas as igrejas são ricas em ritualismos. E você acha que fazendo isso você está agradando a Deus, né? E não percebe com isso que, na verdade, isso não está revelando quem você de fato é. Né? Não está chegando na verdade, porque a verdade para o Vedanta não é um conceito, não é uma verdade sobre algo, é uma verdade sobre alguém, você mesmo. Se você não percebe sua natureza divina, não importa quantas religiões que você vá ter, isso não vai ajudar. Ninguém vai ser salvo por estar dentro de uma igreja. Isso é a maior ilusão que se criou, particularmente no Ocidente. É que se você aceita e segue uma religião, você vai ser salvo. Não há essa natureza de salvação. Nem mesmo Jesus trabalhou com esse conceito de salvação. Isso é interessante, porque quem criou esse conceito de salvação foi Paulo. Foi Paulo que criou isso. Jesus não falava disso. E hoje
o cristianismo ocidental, ele é paulino, ele segue, na verdade, os conceitos de Paulo e não exatamente de Jesus. Isso é interessante e quase ninguém nota isso, né? Mas vamos em frente. E aí nós chegamos a essa última lâmina, né, onde que nós fazemos uma síntese daquilo que já havíamos comentado, percebendo que o Vedanta não é a aquisição de um conhecimento específico, mas a percepção de um conhecedor. Então não é o que eu possa vir a conhecer, e sim que eu tenha consciência do conhecedor, ou seja, quem é aquele que me permite o conhecimento, né? Porque existem três instâncias aí: o conhecedor, o conhecimento e o conhecido, né? O conhecido sempre é um objeto, ainda que seja uma teoria filosófica, mas ainda assim é um objeto. Então tudo que é conhecido é objetal, é algo que está fora de mim, né? O conhecimento é a estrutura, o mecanismo que me permite perceber esse conhecido. Mas nós trabalhamos geralmente com o conhecimento e o conhecido, mas nunca com o conhecedor. Ou seja, a pesquisa séria e honesta de quem é aquele que conhece. Se eu tenho consciência de algo, quem é este que me permite ter essa consciência? Se eu tenho pensamentos, elaborações mentais, quem é aquele que está por trás até do processo mental e que está sempre consciente de si mesmo? Essa consciência que não pode ser anulada, essa consciência que é desde sempre para sempre, porque é Deus, porque é o princípio que move o universo. Então o princípio, esse princípio uno, primordial, causal, ele está manifestando através de mim, me dando uma certa sensação ilusória de separatividade, de individualidade, quanto na verdade é apenas esse sopro do divino que me permite que eu tenha percepção, que eu tenha uma leitura de realidade, que eu possa ter essa sensação de ser alguém. Se eu tenho a sensação de ser alguém, o que provoca em mim essa sensação? Isso é buscar o conhecedor. Então, não depende nem da estrutura do conhecimento e nem do que pode ser conhecido, e sim de perceber quem é esse conhecedor. Então é isso, né? Nós agradecemos a todos aqueles que colaboram com esse projeto, né? Nós solicitamos que aqueles que veem esse vídeo, que possa compartilhar com demais pessoas, porque especificamente essa primeira partilha que foi regravada, que estamos regravando agora, nós vamos a tornar pública para que outras pessoas possam perceber do que se trata essa jornada, né? E que nós possamos agregar mais pessoas para que tenham acesso a esse conhecimento extraordinário que sim é libertador, que traz aquilo que os Vedas chamam de moksha, ou seja, a liberação, a libertação do cativeiro da ignorância e do aprisionamento e ao condicionamento material, que nos traz repetidas vezes aos planos materiais num processo, numa jornada encarnatória, naquilo que se chamamos de samsara, o ciclo de nascimentos e mortes, que não é quebrado enquanto nós não realizamos esse conhecimento final, enquanto nós não abrimos a janela, a última janela para o infinito.
Gratidão, Shiva Shambhu.